Zahim foi incumbido falar um pouquinho sobre o nível Drash do Pardes. Então, recordando aqui, meus Zahim, o Pardes, como nós já vimos, em hebraico quer dizer pomar. O pomar tem todo tipo de frutas, delícias. E a palavra de Deus é delícia para aquele que conhece a Deus, não é verdade? Quando a gente começa a comer a palavra de Deus, a gente começa a se deliciar das coisas espirituais. A nossa alma fica farta da palavra, do carinho de Deus para conosco. Um pastor falou assim, olha, eu sei quando as minhas ovelhas estão doentes, quando elas param de comer. Eu já criei bastante cachorro, a pessoa que conhece sabe. Já lavei muito cachorro também, ela tinha um pet shop. E eu tive muitos cachorros. Minha mulher trazia muito cachorro da rua, sabe? Hoje ela está meio proibida. Mas eu também trazia também, mas... E a gente via, quando o cachorrinho não quer comer, cachorro é um bicho esganado. O que você dá para ele, ele vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quando você dá um pedaço de alguma coisa para ele, ele não quer comer, você fala, opa, tem alguma coisa estranha. É da mesma forma, meus irmãos. As ovelhas do Senhor, quando elas não estão com apetite para ouvir a palavra de Deus, é porque elas estão doentes. Quando tem aquele desânimo de vir na sinagoga. Como é costume de alguns, né, Rocha? Mas não é nenhum de vocês, porque todos vocês estão aqui ainda. Meus irmãos, o Pardes são as delícias que o Eterno disponibiliza para nós. Aquele que não se sacia com essas delícias, ele está doente. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa errada. E se você hoje está desanimado para ouvir a palavra de Deus, faça um retrospecto da sua vida. O que está acontecendo? O que está trabalhando no seu coração? O que está te impedindo de você ouvir a sua voz? Ou no seu coração só está amargura e fel, como diz a palavra? Ou no seu coração só está críticas, críticas e críticas? Porque não está bom aqui, porque não está bom ali, porque não concordo com isso, porque não sei o quê. Cadê a sede da palavra? Cadê a sede das delícias da palavra do Pardes? Muitas vezes a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, o que está me incomodando? Primeiro, precisamos nos alimentar. Alimentar. A palavra de Deus é verdadeira alimento. E Yeshua falou isso. O Pardes, meus irmãos, são os níveis de interpretação. Como já foi falado aqui. O texto bíblico se mostra na sua literalidade com opções de interpretação. A gente pode interpretar o texto de uma forma literal, no Pshat, mas nós podemos também se aprofundar. Ou seja, subir mais alto na árvore. Né? Aqui embaixo as frutas estão, né? Estão ali disponíveis, todo mundo tira. Mas as delícias estão lá em cima. Né? E quem consegue subir lá em cima? Quem se dedica, quem ora e busca. As interpretações no Sod, meus irmãos, muitas vezes não são frutos somente de você mergulhar na literatura rabínica. Isso é importante. Mas Deus pode falar com você assim como falou com o Rabi Akiva. Não é verdade? Às vezes a gente está estudando a palavra ali, de repente... Não é, Marcelo?
Tem gente que tem dom disso aí, o Rocha Marcelo é um deles. Fala cada pérola, cada coisa. E muitas vezes ele não tira da literatura, é Deus que fala com ele. É ter o olhar clínico para a palavra e fazer as suas conexões. Quando a gente faz as conexões, chama-se midrash. Midrash, que vem do drash. É aquilo que nós vamos rapidamente falar hoje. Então, tem alguns textos que só vão ser transmitidos, só vão ter sentido em sua literatura, na sua interpretação literal. Não existe nada além daquilo, né? Mas outros podem ter sua interpretação além do literal. Existe o sentido claro, o sentido oculto, uma forma metafórica, uma forma analógica, figurada, simbólica, que também pode interpretar outra coisa. Alguns textos só podem ter o seu sentido figurado ou entendido nas entrelinhas. Tem texto que você olha e você vê que não é literal aquilo. Não faz sentido. A Torá está dizendo alguma coisa. E não somente no relato da Torá, mas porque às vezes dentro do Sefer Torá, né, o Sefer Torá, às vezes tem uma letra maior. Não é verdade? Às vezes tem um Aleph pequeno. O que é isso, meus irmãos? São dicas que os nossos sábios colocaram no Sefer Torá e isso foi passado de geração em geração, em geração em geração. É algo oculto, um ensinamento que está ali, prestes para ser revelado. Alguns textos, o Pardes, como método exegético, ele ganhou um reconhecimento através da obra do comentário do Humash, de Rabi Bayá ben Asher, do século XII. E com o aparecimento do Zohar, ele vai desenvolver ainda mais os 4 tipos de interpretação, denominado Pardes. O pomar. O primeiro nível indica uma forma de interpretação literal. O segundo nível é uma interpretação do texto como alusão, como sugestivo, e a citação é de uma forma indireta, né? É uma forma alegórica, que é o remes. Nós temos o terceiro nível, que é o drash, que é uma forma midrashica de interpretação. E a palavra drash quer dizer associação no hebraico. Ou seja, é um método que nós vamos associar os textos bíblicos para chegar em um entendimento. Então a gente vai fazer um midrash. Vamos pegar um texto, por exemplo, de Abacuque, um texto de Bereshit, um texto do Ishayahu, e nós vamos comparar, e um texto vai acrescentar uma ideia. Cada um vai falar sobre o mesmo tema, mas cada um vai dar um detalhe. E quando a gente junta os 3, por exemplo, nós vamos ter uma visão mais apurada daquele determinado tema. Não tem como fazer um midrash com um versículo só. Não se pode fazer uma afirmativa de algo sem ter pelo menos 2 versículos para um apoiar o outro. Mesmo que o segundo seja algo alusivo, algo que está entre as entrelinhas, mas deve haver. Então, por isso o midrash, o método drash, ele é muito importante. E finalmente temos a forma mística e oculta, denominada sod, que é o segredo em hebraico. Isso vai envolver a mística judaica. Nós falamos hoje pela Parashá, Rocha Marcelo falou muito sod. Toda aquela explicação, aquilo que nós fomos ver, né, na Sefirot, a imagem do homem ali na Sefirot,
a parte de cima, a parte de baixo, o nome do Eterno. Isso é tudo Sod. Tudo uma parte mística, uma parte profunda, que está lá na ponta da árvore do pomar, onde a gente pode subir e se deliciar com aquelas frutas maravilhosas que o Eterno nos deu hoje. Baruch Hashem. Amém. Baruch Hashem. Então hoje nós vamos fazer alguns estudos no Drash, ou seja, nós vamos comparar alguns textos para chegar num entendimento. E nós estamos perto de Rosh Hashanah Yom Kippur, nós estamos num momento onde nós estamos fazendo em Elul, agora toque de shofar todo dia, de manhã, todas as manhãs, fazendo Heshbon HaNefesh, que é uma autoanálise do nosso interior, para que a gente possa trabalhar o nosso interior, lapidar o nosso interior, para chegar em Rosh Hashanah maduro, sabendo o que a gente quer. Sabendo aquilo que a gente precisa fazer. Baruch Hashem. E tem um texto de Jeremias que diz assim. Yirmiyahu 2, 2-3 diz assim. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado. Olha só, o Eterno está falando para Israel. Eu lembro de ti, na tua piedade, quando tu eras moço, e do amor, e do teu noivado. Noivado com quem? Com o Eterno. Quando vocês me seguiam no deserto. Olha só que texto maravilhoso. Numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor. E as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Olha só a declaração de amor que Deus está fazendo com Israel no deserto. Mas nós conhecemos a história de Israel no deserto. Nós conhecemos os relatos que aconteceram no deserto. Mas nós, meus irmãos, nós temos, como todo ser humano, nós temos uma tendência de sempre olhar a coisa e destacar o mal. A pessoa pode fazer 10 coisas boas, daí faz uma coisa ruim, ele é ruim. E eu sinto isso na pele, hein? Você pode ser maravilhoso, mas você erra numa coisinha, ele é bom, mas aqui, meus irmãos, Deus está fazendo diferente. Ele não está levando em conta Korah, não está levando em conta o bezerro de ouro, não está levando em conta as rebeliões, os espias. Ele está falando, eu lembro de você, Israel. Olha, eu lembro de você na sua piedade, na tua mocidade, quando você saiu do Egito. Eu olho para você e lembro das coisas boas. Eu me recordo e do amor do teu noivado. Quando você me seguia no deserto, num lugar onde não tinha nada, você me seguia. Olha Deus valorizando as coisas boas. A gente tem que aprender com a palavra. E aqui, meus irmãos, a gente pode ver que Deus é muito bom, muito melhor do que a gente imagina. A gente que é ruim,
A gente que é ruim, quando pensa de Deus que Ele não é tão bom quando a gente sabe, acha que Ele é bom. Então Ele olha para você, Ele valoriza as coisas boas que você fez e não os erros. O homem, ele olha para os erros, valoriza os erros, esquece o bom, mas Deus não. E quando Ele perdoa, Ele joga todos os pecados no fundo do mar, como diz o profeta Ishaiah. Então, meus irmãos, aqui existem vários elementos do Pardes. O texto aqui é relatado com todos os níveis do Pardes. Então nós vamos ver nesse texto o literal, nós vamos ver o alegórico, quando fala, né? O teu noivado. É um símbolo. Não houve, de fato, um noivado como acontece com um homem e com uma mulher. Mas hoje houve um noivado simbólico. O povo de Israel recebeu a Ketubá, que é a Torá. Isso aqui é Remes. Tem o literal, tem o Remes, tem o Drash. Lembra quando tu me seguias numa terra assolada? Olha como Deus valoriza quando a gente segue na dificuldade. Não é? Seguir a Deus na fartura é muito bom, meus irmãos. Não é? Oh, bênção, Baruch Hashem, fechei um pedido de tanto, a conta está lotada de dinheiro, vou fazer tzedakah, vou viajar para Israel, vou chamar o Roche para ir comigo, pagar tudo para ele. Baruch Hashem, recebe. É fácil assim, meus irmãos. Não é fácil, é maravilhoso, mas é fácil. Agora eu quero ver a pessoa ficar alegre tendo que contar as moedinhas para pegar o ônibus para vir para a sinagoga. Eu quero ver se alegrar quando a conta de luz, de água, está tudo atrasada, vai cortar. E a gente está aqui na sinagoga e fala assim, Senhor, não me lembra da conta. Põe lá de fora. Eu quero te louvar aqui. Deixa lá fora. E ele fala assim, vocês me seguiam no deserto onde não tinha semeadura de nada. Ou seja, vocês estavam totalmente dependentes do maná que caía do céu. Meus irmãos, vocês acreditam que o povo de Israel, quando foi para falar para Moisés, Moisés, o senhor quer matar a gente de fome aqui? Vocês acreditam que eles estavam mentindo? Eles não estavam mentindo, meus irmãos. Eles não estavam mentindo. Antes do maná cair do céu. Eles estavam com fome mesmo. Estavam com sede. Eu acho que ninguém passou por isso na vida. Eu não passei, mas eu imagino. Meu filho começar a chorar de fome. E eu também com fome, não tendo o que dar para ele para comer. Você já imaginou esse drama? Eu espero que ninguém tenha passado por isso. Mas Deus fecha às vezes a porta. Deus às vezes fecha a chuva. Para ver o que está no teu coração. Para ver se você vai murmurar ou não vai murmurar. Mesmo com fome, não murmura. Mesmo enfermo, não murmura. Porque ele que está com as coisas na mão. Mesmo com sono. Baruch Hashem. Quem tiver sono, levanta um pouco, fica encostadinho ali, toma uma água. Meus irmãos, às vezes Deus testa o nosso coração.
Mas aqui ele vai falar, o texto vai falar: eu lembro de ti na tua piedade, na tua mocidade, no amor do teu noivado, quando vocês me seguiam no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor e as primícias da sua novidade. Baruch Hashem, quando Israel seguia o Eterno no deserto, existia uma nuvem que vinha. Os irmãos conhecem muito bem os textos. Essa nuvem, ela protegia a noite do frio e durante o dia ela protegia do sol escaldante do deserto. E também dizem os nossos sábios que ela ia afastando também os animais selvagens que estavam na frente. Isso era um livramento que Israel nem sabia que acontecia. Muitas vezes o Eterno livra as nossas vidas de acidentes, de um monte de coisa que a gente nem sabe. Mas Ele nos livra. Então, essa nuvem que seguia, na verdade, nós seguíamos a nuvem. Quando a nuvem parava, nós parávamos. Quando a nuvem andava, nós andávamos. Essa nuvem, ela remete à festa de Sukkot. Nós, quando formos fazer a nossa festa de Sukkot, Baruch Hashem, nós precisamos fazer, segundo a Allahá, nós precisamos fazer a Sukkah aonde, meus irmãos? Debaixo de um teto desse aqui ou lá fora? Por quê? Porque tem que ser frágil. Frágil aos olhos dos homens, mas ela é poderosa, o lugar mais seguro do mundo aos olhos daquele que tem fé em Deus. Não tem nenhum lugar nesse mundo, nenhum bunker mais seguro do que embaixo de uma sucá. Porque quando nós estamos embaixo da sucá, nós estamos entrando com o nosso corpo inteiro dentro e cumprindo essa mitzvah de corpo inteiro, sendo protegidos. E fazendo as ligações midráshicas, nós entendemos que a festa de Sukkot e ao caminhar no deserto, ela tem conexão. Porque o povo de Israel, ele é indicado em fazer, em cumprir essas festas e cumprir o mandamento de construir. Por isso que a gente tem que construir, meus irmãos. Precisamos construir. Mesmo que for para colocar alguma coisinha lá na sucá, nós precisamos fazer. Percebe? Sentar lá, fazer uma brahá, pelo menos uma brahá do Amotzilecha. E o texto diz: vocês vão fazer uma sucá ao longo das gerações para que os vossos filhos saibam que vocês peregrinaram no deserto e que eu fui a sua proteção. Ligando esses textos, nós temos mais ligações com o período apocalíptico. O que representa as festas de Sukkot no período apocalíptico. Então nós temos o fato, nós temos o intervalo entre o fato e o que vai acontecer no final dos tempos, que é o meio, e nós temos também o mesmo fato que vai acontecer no futuro. Passado, presente e futuro, tudo conectado. Baruch Hashem. O texto diz: lembro-me do amor do teu noivado. Isso também vai ter uma conexão, como nós cantamos aqui, com a volta de Mashiach. Ele é o noivo. E a sua noiva é uma noiva sem mancha. Agora eu pergunto, meus irmãos, essa noiva é uma noiva com vestes judaicas ou com vestes pagãs? Yom HaTeruah,
significa o retorno de Mashiach. Dia do toque, a última trombeta, conecta com isso. Início de um ciclo, um noivado com Mashiach. Nós temos também a festa de Yom Kippur, que é uma festa de expiações. O aspecto hoje é um aspecto de processo de purificação. E apocalíptico é um aspecto de juízo. E temos Sukkot. Sukkot, ele vai remeter o aspecto do milênio, presença de Deus através da sua Shekhinah. A Shekhinah de Deus, ela descia sobre o Mishkan. A Shekhinah de Deus estava sobre o povo de Israel. A nuvem, ela é representada pela parte da Sukkah mais sagrada. Quando nós vamos fazer a Sukkah, existem várias alahot. A parte de cima da Sukkah, ela não pode ser de nenhum outro material, a não ser um material que é retirado do chão. Por isso nós colocamos palmeiras, por isso que nós colocamos madeira. Baruch Hashem. Esse acabamento da Sukkah, ela representa as nuvens de glória. Baruch Hashem. Então o milênio ele vai representar a presença do noivado na arrupá que está sobre o povo de Israel quando cumpre essa mitzvah. E nós vamos ver, meus ahim, Marcos, capítulo 9. Gostaria de ler. Diz o seguinte: dizia-lhe também Yeshua, em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão da morte, sem que vejam a chegada do reino de Deus com poder. Olha só. Yeshua está falando de alguns, não está falando de Yohanan, está falando de alguns aqui. O pessoal pode perguntar, puxa vida, o reino de Deus vai chegar antes desses homens morrerem. Então está muito perto. As pessoas olhavam para Yohanan, o discípulo, e falavam, antes que Yohanan morrer, Mashiach vai voltar. E a gente via Yohanan ficando velho e Yeshua está chegando. O homem está morrendo. Mas olha só esse texto aqui de Marcos, o versículo 2. 6 dias depois que ele declarou isso, Yeshua tomou consigo Pedro, Kefa, Yaakov e Yohanan e os levou sós, em particular, em um alto monte. E transfigurou-se de diante deles. Olha só, que coisa maravilhosa. Você imagina, gente, Yeshua, com aspecto físico igual ao nosso, de repente, ele começa a se transformar. Começa a vir uma luz de dentro dele muito grande. Uma luz ofuscante. E vem uma nuvem do céu e também começa. E eles ficaram atemorizados. Olha só o que diz o texto. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu Eliarro e Moshe. E falavam com Yeshua. E como é que era o aspecto de Eliarro e Moshe? O mesmo aspecto. Eles estavam com um corpo resplandecente.
E Kefa falou: mestre, é bom, é muito bom estarmos aqui. Imagina, na presença de Moshe Rabbeinu, na presença de Eliyahu Hanavi e ainda a grande presença de Yeshua HaMashiach. Olha só que privilégio. Kefa fala assim: vamos fazer uma sucá aqui. Eles estavam no período de Sukkot. Nós fazemos uma sucá para cada um de vocês. Pedro queria estar ali com eles, passar ali os dias de Sukkot. E o texto continua: pois não sabia o que dizia, pois estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, não viram mais ninguém, somente a Yeshua. E descendo eles do monte, ordenou que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles tiveram caso entre si e perguntaram uns aos outros: que seria aquilo? Ressuscitar dentre os mortos. Olha só, meus irmãos. Agora a gente consegue entender o que Yeshua estava falando quando disse que em verdade vos digo que alguns que estão aqui não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Os três, eles viram o reino. Os três, eles viram o quê? Yeshua, o corpo de Yeshua, como ele estará aqui no milênio. Eles viram Moshe, como nós vamos ver. Eliyahu, como nós vamos ver. No milênio, todos os profetas estarão aí, nessa terra. É possível, meus irmãos, que Moshe Rabbeinu faça até um evento para falar sobre, né, como foi a praga. Você imagina a gente sentado aqui, Moshe aqui no meu lugar? Seminário. Já pensou? Só a gente, o CBJM convidar Eliyahu para fazer uma palestrinha. A gente brinca, mas é algo real, meus irmãos. É algo real. O que Deus tem para nós, a gente não imagina. Isso que eu estou falando aí não é nada. Não é nada. Poder ter contato. O reino de Deus vai ser aqui na terra. Ninguém vai para o céu, ninguém vai morrer, morar no céu, não é verdade? Todos sabem disso, né? Baruch Hashem. O reino vai ser aqui na terra, meus irmãos. Yeshua vai reinar desde Roma. Sião. Não vai ser Milão, vai ser Sião. Diferente. Né, meus irmãos? Então, o que Deus tem para nós é algo totalmente maravilhoso. Aqui nesse texto, os três Talmidim de Yeshua, eles puderam ver um pouquinho do reino, um pouquinho do que vai ser no futuro. Baruch Hashem. E tudo na Torá é ciclo, é ciclo, é ciclo, é ciclo. Se a volta de Mashiach está ligada com esse período das grandes festas, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, não estou falando que vai ser nessa data, estou falando que existe uma ligação midráshica, profética com essas datas, porque existe uma representatividade dessas festas com relação à volta de Mashiach. Fala, Marcelo.
Tem uma questão polêmica, né? Que Yeshua diz que no dia e hora que ninguém sabe. Tá? No dia e hora que ninguém sabe. E quando é esse período na literatura judaica, no mundo judaico? O mês, ele tem entre 28 a 30 dias. O mês judaico tem de 31? De 28, é de 28 a 30. Então... Que é lunar, né? Por causa da questão lunar. Então, o que ele quis dizer? O dia, a hora, que ninguém sabe, como se ninguém ia saber. Não adianta adivinhar? Não. Chama Yom Makseu. O dia escondido. Por quê? Porque para decretar o dia é pela lua. Então, quando a lua aparece, é decretado o dia. Isso cai entre 28 a 30. É o dia e a hora que ninguém sabe. Por quê? Se via, né, de forma visível, né? E é o Rosh Chodesh. Rosh Chodesh. Então, e é chamado, e isso cai em Yom Teruah. Tishrei. Vai ter que esperar aparecer. Claro, hoje nós temos o calendário fixo. Hoje é fácil. Entendeu? Temos calendário fixo, mas naquela época não. Se avistava a lua, tinha que ter 2 testemunhas, iam até o Sinédrio, já no dia seguinte, não podia ser, né? De noite não estaria funcionando o Sinédrio. Se acendia tochas nos montes, ia comunicando toda a região, assim, com sinal de fumaça. Virou o dia. Então, isso fecha com o Yom Teruah, juntamente por quê? Porque é tocado o grande shofar, que também tem a conexão com o Yom Kippur, que é o último shofar. O último toque do shofar é em Yom Kippur. Para Yovel, né? Para 7 vezes 7 anos, são 50 anos, quando as pessoas voltavam para sua terra, né? Sua terra de origem. A divisão da terra que houve na época de Yehoshua. Então, quando dá Yovel, então essas pessoas voltam. Mas no final de Yom Kippur, se toca o shofar e existe isso. Então, essa conexão. Hoje, nós temos o calendário fixo. Nós já sabemos que semana que vem vai haver o Yom HaTeruah, que é Rosh Hashanah. Então, todo mundo sabe, porque já está calculado. Começou a calcular na época de Rabi Akiva. Né? Agora, antes disso, não se sabia, meus irmãos, quando era Rosh Chodesh, no mês inteiro. Então, o que acontecia? Ia acabando o mês, a lua ia ficando mais fininha, fininha, fininha. Ela estava minguando, certo? Até que ela desaparecia. Daí, na outra noite, eles ficavam olhando. Será que vai aparecer o pequeno risquinho? Não apareceu? Vai aparecer no outro dia. Daí, quando aparece, 2 testemunhas iam no Beit HaMikdash, no Sanedrim, e falavam, nós vimos a lua. Daí eles iam lá, viam a lua. Se tinham 2 testemunhas, se tivesse uma nuvem tampando, eles acreditavam nas 2 testemunhas idôneas. Então, decretavam o Rosh Chodesh. Então, a única festa bíblica da Torá, a única que é no dia 1 do mês, é a Rosh Hashanah, é Yom HaTeruah. Todas elas são aonde? No meio do mês, lua cheia. Pessah, do dia 14 para o dia 15. Dia 15, lua cheia. Dia 15 não do nosso calendário, dia 15 do calendário judaico, certo? Então ela está bem no meio do mês, ou seja, onde a lua está cheia. Sukkot, lua cheia. Dia 14 para o dia 15 de Tishrei. Agora, Yom HaTeruah não. É dia 1º. Então eles precisavam ficar olhando para ver quando ia aparecer. Quando aparecia, dia do toque do shofar. Então isso tem conexão com volta de Mashiach. Vai haver um grande conflito na volta de Mashiach. Veja bem, nesses 1000 anos,
nesses 1000 anos, a terra toda vai ser transformada. As pessoas vão viver muito mais. Não vou entrar nesse mérito, mas só para tocar no assunto sobre o final dos tempos, volta de Mashiach e estas festas. E o que eu queria falar com vocês hoje também é a questão dos ciclos. Sempre existem ciclos. Ciclos de 7. Temos 7, por exemplo, semanal. Temos um ciclo de 7 dias, certo? Sendo 6 dias de trabalho, 7 dias, o 7º dia, Shabat. O 7º mês do calendário judaico é o mês de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. É o mês do ano onde tem mais feriado. Nós vamos ter 7, vamos ter Yom HaTeruah, um dia pela Torá, mais um dia pela Lahá, 2 dias. Vamos ter Yom Kippur, mais um dia, são 3 dias. Vamos ter mais 8 dias de Sukkot. O 8º é Shemini Atzeret. 8, 9, 10, 11 dias. Mais pelo menos 4 Shabat. Vamos ter 15 dias. Dentro de um mês de 29 a 31 dias, 15 dias são Shabat e Yom Tov. E justamente no 7º mês, não é no 6º, não é no 3º, não é no 8º, é no 7º. Não é coincidência, meus irmãos. E depois nós vamos ter mais outros ciclos de 7. Ciclos de 7 anos. 6 anos, o 7º ano Shemitah, descanso da terra. E 7 vezes 7 anos, que é a Yovel, 50 anos, onde é o retorno. Agora, nós temos outros tipos de ciclo também. É interessante que a gente sabe mais ou menos a volta de Mashiach por causa dos aspectos alegóricos que envolve isso. Nós também temos como calcular quando ele veio. Eu tenho certeza que ninguém aqui acredita, né, no Papai Noel, né, na árvore de Natal, essas coisas, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Que é uma data pagã, uma data do solstício de inverno, onde existia culto a Mitra, e eles escolheram justamente essa data para celebrar o Filho de Deus, no lugar do Filho de Deus, Tammuz. E eles argumentam assim: nós estamos fazendo isso para impedir que os pagãos continuem a celebrar Tammuz nessa data, porque a gente coloca a data do nascimento de Jesus, então eles vão, né, em vez de cultuar Tammuz, vão cultuar Jesus, né? Mas na verdade eles estão cultuando Tammuz e Jesus, porque para eles é o mesmo. É o sincretismo religioso que existia na época. Agora, é necessário a gente entender, fazendo alguns midrashim dentro das escrituras, qual realmente é a data que Yeshua nasceu. Então, eu peguei isso para mostrar, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem isso, já viram cálculos, mas eu vou repetir isso como um exercício de fazer esse midrash, né? Então, primeiro, vamos pegar alguns textos para confrontar um com o outro, para ver que mês que Yeshua nasceu. Então, primeiro nós pegamos o Abessorá de Lucas, capítulo 1, de 5 a 9, disse: existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel.
E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Veja bem, aqui o texto da Brit Hadashah, dizendo que aqueles que cumprem os mandamentos andam em santidade e agradam ao Eterno. E não tinham filhos porque Isabel é estéril e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo Zacarias o sacerdote diante do Eterno, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então o incenso, o altar do incenso, ele ficava dentro do lugar Kodesh, do Mishkan, do Beit HaMikdash na época. Ou seja, era um lugar que tinha uma cortina, você entrava, o Cohen entrava sozinho, tinha uma outra cortina que ele não podia ultrapassar, que era o lugar onde estava o Aron Habrit. Na época de Zacarias não existia o Aron Habrit. E ele entrava para oferecer no altar de incenso, ele fazia as suas orações. E ali apareceu um anjo e anunciou o nascimento do seu filho, que seria Yohanan, o Batista. Os irmãos sabem da história. Para a gente fazer esse cálculo, aqui nos dá dados importantes para a gente poder fazer um midrash, para poder entender quando era o período onde a turma de Zacarias fazia o seu serviço no templo. Por quê? Eram 24 famílias dos Kohanim. Nós temos 12 meses do ano, certo? Se a gente for dividir as 24 famílias por 12 meses, nós vamos ter duas famílias por mês, certo? Se a gente for dividir certinho, vai ficar mais ou menos do dia 1 até o dia 15 é uma família. Do dia 15 até o dia 30, dia 19 é outra família. Percebe? Então era assim que era feito. E onde eu vou encontrar isso na Bíblia? Para saber qual mês do ano que Zacarias estava fazendo o seu serviço. Primeiro, eu preciso saber qual que é a turma de Zacarias. E a Torá diz, a Brit Hadashah diz que é da família de Abias. Ok? Então vamos ver qual período que Abias trabalhava, né? Que a família de Abias trabalhava. 1 Crônicas 24, 3, 4 e depois 7 a 10. E Davi com Tzadok dos filhos de Eliezer e Meleque dos filhos de Itamar dividiu segundo o seu ofício no seu ministério, e acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eliezer do que entre os filhos de Itamar. Aqui são descendentes dos dois filhos de Aron. O mais velho era Eliezer e o mais novo era Itamar. Percebe? Então, existia mais chefes dos pais dos filhos de Eliezer, que era o primogênito. Ficou primogênito depois que os dois morreram. Quando os repartiram, os filhos de Eliezer eram 17 famílias das casas paternas, mais dos filhos de Tamar, segundo as casas paternas, 8. E a gente soma 8 com 16, dá 24 certinho. Certinho. Olha a mão de Deus aí. Vamos para o versículo 7. E saiu a primeira sorte, foi sorteado, meus irmãos. Foi sorteado. As 24 famílias, vamos colocar elas em ordem. Vamos ver quem é a primeira família, quem é a segunda família. Então a primeira família vai ficar no primeiro mês, e a segunda família que sai na sorte vai ficar na segunda quinzena do primeiro mês. Quando chegar nos 12 meses, todas as 24 famílias fizeram o seu
papel, o seu trabalho. E isso de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano. Existia também sorteios para as festas. E também nós vamos ter também sorteios também para aquele mês. Como o calendário judaico é lunar, então precisa de 3 em 3 anos ter Adar 2, que seria mais um mês, se coloca no calendário judaico, ou seja, o 13º mês, para compensar a perda dos dias mensais em relação à questão do tempo, né, do calendário astronômico, que é solar. Percebe? Se cada mês eu perco 2 dias em relação ao calendário ao solar, imagine, em 10 dias já perdi 20 dias. Desculpa, em 10 meses, cada 2 dias. Então, para cada 3 anos, tinha um reajuste, colocavam mais um mês para compensar, para que primavera, verão, né, a estação dos meses não começasse a sair do seu período. Então, meus irmãos, continuando. E saiu na primeira sorte Jeoaribe, a segunda Zedaías, a terceira Arim, e assim vai. Até a 8ª, a 7ª Racós e a 8ª Abias. Opa, nós sabemos que Abias então estava na oitava turma. Então, vamos ver aqui. Vamos relacionar todos os meses judaicos para colocar essas famílias dentro dos seus meses. Uma na primeira quinzena e a outra na segunda quinzena. Ô Maurício, tá a 8ª de Abias. Abias. E a 9ª? Eu não anotei aqui, mas eu posso buscar aqui. Eu vou dizer qual é a 9ª. Yeshua. Então aí que João Batista transfere o sacerdócio. É exatamente isso. Ora 9ª. O nome lá é Ora 9ª, tá Jesua. Tá Jesua, mas na judaica vai estar Yeshua. Então, a gente vê que há uma transferência desse sacerdócio. E a 9ª ordem. Tá? Yeshua ficou como a oferta de Tamid, que é das 9 da manhã às 3 da tarde no madeiro. Baruch Hashem. Então vamos lá, colocar no primeiro mês, Nissan, primeira e segunda turma, Joaribe e Joade. No segundo mês, mês de Iar, terceira e quarta. No terceiro mês, Sivan, a quinta e sexta turma, Malquias e Miamin. No quarto mês, Tamuz, 7ª e 8ª. Acós e Abias. Ou seja, no quarto mês, na segunda quinzena do quarto mês, no mês de Tamuz, nós vamos ver a turma de Abias prestar serviço no Beit HaMikdash. Então Zacarias foi sorteado para entrar e oferecer incenso e recebeu a mensagem do anjo. Tamuz, ele representa mais ou menos o mês de junho e julho. Então, é provável que, assim quando Zacarias retorna com a sua esposa, eles eram idosos. Ela era estéril. A Hannah fica grávida. Porque se ele recebe uma profecia dizendo que ele vai ter um filho, e ele sendo já idoso, e é provável que Hannah já estivesse já no seu período, né? Ela já era infértil, mas ela entra na menopausa. Não tem mais ciclo mensal. É muito provável que eles já tenham
tido relação já logo de cara. E é provável, como é uma brahá do Eterno, que ela tenha ficado já grávida, já logo nesse primeiro ato. Então vamos contar. O primeiro mês de Tammuz, que é meados de Av, é a concepção. O segundo mês, meados de Elul. Terceiro mês, meados de Shirei. Quarto mês, meados de Reshvan. Quinto mês, meados de Kislev. Sexto mês, meados de Tevet. No sexto mês de gestação de Hana, o que acontece? Miriam, tem a visitação do anjo. E o que ele fala? Hana está no seu sexto mês. Que era o mês de Tevet. Se o mês de Tevet, Hana estava no sexto mês, então a partir do mês de Tevet, nós vamos contar 9 meses e a gente chega no mês que Yeshua nasceu. Porque quando o anjo visita Miriam, de uma forma sobrenatural, ela já está grávida. Ela vai para as montanhas de Rodá, grávida. Quando ela volta, ela já está com 3 meses. E se nós vamos contar aqui, meus achim, para não perder muito tempo, eu tenho mais uma outra coisinha para passar para vocês. Então, a partir do mês de Tevet, conta-se então 9 meses de gestação de Miriam. Primeiro mês, Tevet. Segundo, Shevat. O terceiro, Nissan. Quarto, Iyar. Sivan. Tammuz. Av. Elul. 9 meses, Shirei. Shirei é o mês de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Nasceu em Sukkot. Daí a gente vai começar a ler, por exemplo, algumas coisas aqui. Yeshua nasceu no mês de Shirei e provavelmente na segunda quinzena, no qual encontra as grandes festas, em especial a festa de Sukkot, de Tabernáculos. Levíticos 23, 41 diz assim: celebrareis essa festa do Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º celebrareis, 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibais as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o eterno vosso Deus. Assim, segundo os relatos bíblicos, a partir do literal, utilizando vários textos de livros diferentes, chegamos a essa conclusão de que Yeshua nasceu no mês de Tirei. Então nós utilizamos, pegamos Lucas, pegamos João, pegamos 1 Crônicas, isso é fazer um midrash. Baruch Hashem. E nós vamos ver no texto de Lucas, diz assim, nascimento de Yeshua. E subiu também Yosef da Galil, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Beit-Lehem, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Olha só, o texto diz, estando ali, se cumpriram. Então, se cumpriram depois que eles estavam ali. Certo? E deu à luz a um filho primogênito, envolveu em panos e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O texto diz, estando eles na cidade, cumpriram os dias. Ou seja, chegou o tempo. Então, houve o fato, como o entendimento tradicional sobre o nascimento de Yeshua, que seus pais chegaram da Galil,
à noite e Miriam já entrou em trabalho de parto. Quando a gente vai ver o desenho lá do nascimento de Jesus, a gente vê isso aí, né, nos filmes, né? Mas vamos fazer uma análise para ver, será que é lógico um casal fazer uma viagem de meses do norte de Israel? Talvez daria um mês. Não tenho ideia de quanto tempo, mas não é uma semana de caminhada. Lá da Galileia até Beit-Lehem. Eu não calculei aqui quantos quilômetros, mas queria que os irmãos compreendessem. Será que seria razoável Yosef pegar Miriam e sair com ela já com 8 meses e pouco para caminhar por estrada e chegar? No dia que eles chegam em Beit-Lehem, ela entra em trabalho de parto. Não tem lógica. Seria uma imprudência. Correto? Você levaria sua mulher de carro? Nem de carro. Entrou no 7º mês, fica em casa. Não é verdade? Mas por que existe essa narrativa? Nós vamos ver por quê. Yosef, como descendente de Davi, com parentes na cidade, em Beit-Lehem, teria sido recebido, principalmente com a sua esposa grávida. Ele era da família de Davi, meus irmãos. Yosef era da família de Davi. Ele podia ser pobre, mas ele era da família de Davi. Também não. Talvez não seja carpinteiro, seja construtor, né? Eu tenho quanto tempo mais, Marcelo? Tá bom. Eu sou bonzinho. Não. 3.000? Olha só, 3.000 quilômetros, meus irmãos. Oi? Tá. Vou 10 minutinhos eu acabo aqui. Vamos lá. Sim. Exato. Vamos lá, gente, rapidamente, que eu quero passar esse conceito. Só esse conceito aqui, que é algo interessante. Então, nós vamos ter um problema aqui, meus irmãos. Se um homem comum chega com a mulher grávida, ele não vai ser atendido? É difícil. Segundo, no período, as mulheres davam à luz com a ajuda de parteiras, né, nas casas. Então, não houve nenhuma negligência da parte das parteiras e dos parentes dos descendentes de Davi, nem da comunidade em negar lugar para Yosef e Miriam, chegando de viagem no norte distante. Outra coisa, Miriam também tinha família. Isabel morava pertinho. Isabel morava nas montanhas da Judéia, que é perto de Beit-Lehem como perto de Jerusalém. Então existe um mito cristão que fala sobre o nascimento de Yeshua. E ele é carregado de conceitos antissemitas, né? Por exemplo, quando nós vamos ver no presépio, a gente vai ver Yeshua, o menino Yeshua, os pais, né, Jesus ali, né, num estábulo. Daí você vai ver ali um burrinho, um boi, um carneiro, aquela coisa, aquela sujeira, né? Da onde tiraram isso? Primeiro por causa da manjedoura. A palavra manjedoura. Colocou ele numa manjedoura.
e ele não teve lugar na estalagem. Aí nós vamos ver essas duas palavras. Manjedoura, o que é manjedoura? Onde ficavam as manjedouras? Como eram as manjedouras? E essa estalagem, que tipo de estalagem que era? Era um hotel? Era uma casa? Eu vou rapidamente discutir isso. Então, Isaías 1, 2 diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvido à tua terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Está falando contra o povo de Israel. O Eterno está se lamentando por causa dos erros de Israel, da rebeldia de Israel. E ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não conhece. Não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Então por isso que nós vamos ver um boi e o jumento, para lembrar essa rejeição que o povo de Israel fez ao Eterno, mas que está fazendo com o menino Jesus ali. De ter rejeitado um lugar na casa, de ter sido cruel ao ponto de deixar uma grávida ter o seu filho na rua, ou então num estábulo, junto com os animais. Ali tem animais puros e animais impuros. O burro não é um animal puro. Por que? Da onde vem isso? Então existe o mito do nascimento, né? E é um relato que chama-se Proto-Evangelho de Tiago. É uma narrativa mais antiga que fala sobre esse mito. É um apócrifo, é um livro apócrifo. E esse livro vai trazer alguns detalhes sobre o nascimento de Yeshua. Mas só que é um relato que não é feito por um judeu. Por quê? Porque ele erra coisas básicas da cultura judaica. E é escrito também por um não-judeu que nunca esteve em Beit-Lehem. Porque ele fala que ali tinha um deserto. E ali é montanha, não tem deserto naquele lugar. E ele conta assim, né? Quando José chegou, não tinha lugar, em lugar nenhum na hospedaria, no hotel, então foi-lhe dado, por misericórdia, um estábulo, onde eles ficaram ali, junto com os animais. A Bíblia não diz, o Brit Hadashah não diz que era um estábulo. Fala sobre uma manjedoura. Finalizando, como é que a gente entende isso, meus irmãos? Vou ir bem rápido. O ideal era ter mais um momentinho, mas vou ser obediente aqui, vou cumprir com os Baruch Hashem. Meus irmãos, o erudito Jerônimo, ele acatou essa ideia por causa da sua veia antissemita. E isso passou para os papas. E isso se tornou, esse texto, né, um relato como se fosse fiel. Nós vamos ver, a palavra manjedoura, ela nos remete a um lugar de abrigo animal, ou seja, você vai ter a manjedoura onde? Vai ter num estábulo, que é um lugar fechado, onde os animais ficam durante a noite, certo? Ela vai ter também no lugar de pastagem, ou seja, onde os animais ficam soltos. Na época se fazia manjedoura ou escavada na pedra, e eram estruturas grandes, ou eram estruturas grandes de madeira, onde se colocava todo tipo de alimento para os animais. Mas só que nós vamos ver algo interessante aqui. Lucas 13, nós vamos ter 4 palavras, 4 ocorrências na Brit Hadashah da palavra manjedoura.
3 ocorrências está aí em Lucas 2, que nós estamos vendo, nascimento de Yeshua. E um outro está em Lucas 13, 14, que diz assim, eu vou logo já sem contexto, tá? Só para vocês entenderem, por causa do horário. Respondeu-lhe, pois, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? Lucas 13, 14, 16. Existe uma tradução do grego, do árabe, do Segundo Testamento, esse texto aqui, que diz assim, uma outra tradição, um outro manuscrito, que está da seguinte forma, muito antigo, hipócritas, no Shabat vocês não desamarram o boi e o jumento de vocês? Da manjedoura na casa e os levam para fora para lhe dar-lhe beber? Olha só a diferença. O primeiro, vocês desamarram o boi e trazem para fora. E o outro é vocês desamarram o boi na casa e levam para fora da casa. Por que o texto está dizendo isso? Será que o animal era amarrado dentro da casa? Olha só que interessante. Existia uma prática agora depois de alguns estudos arqueológicos, nas casas antigas, não somente em Israel antigo, mas também no Oriente Médio, as casas existiam um espaço, casas de classe baixa ou classe média, não estou falando de palácios, estou falando de classe mais baixa. Existia um lugar onde as pessoas traziam muitas vezes uma vaquinha para dentro de casa e ficava naquele lugar cercado. Para que a vaca ficava dentro de casa à noite? Porque ela respirando, ela trazia, era o ar-condicionado, né? Era o aquecedor. Fechava todas as janelas, o boi estava dormindo, né? Ficava quentinho lá dentro. Às vezes tinha criança pequena, não tinha muito cobertor, trazia um ou dois animais de porte médio, trazia para dentro de casa para esquentar o ambiente. E lá tinha o quê? Uma manjedoura. Agora não estamos falando uma manjedoura de estrutura gigante, estamos falando de uma manjedoura pequena, uma manjedoura que caberia a uma criança. Vocês estão entendendo? Então, uma manjedoura pequena era uma manjedoura específica para dentro de casa e não para fora. Agora vamos fazer outros midrashim. Lembra em Yesefé, Juízes 11, 29? Não vou ler, bem rápido. O que Yesefé fala? Aquilo que saindo da porta da minha casa, em hebraico, este midaltei beiti, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será para o Senhor e oferecerei em holocausto. Ele estava pensando, quem vai sair da minha casa? Eu tenho meus filhos, tenho a minha mulher. Agora faz sentido. A filha dele saiu. Mas ele estava esperando que um animal saísse. Ele chegando, o barulho, né? O animal ele tem o ouvido mais apurado que o ser humano. Então chegando, ele já sairia. Nós vamos ter outro texto aqui que colabora com isso. 1 Samuel 28, 19 a 20, diz assim, quando Shaul foi procurar aquela espírita que fez trazer o espírito de Shemuel, lembra? O texto diz assim, ó. Shaul não queria comer. Olha só o que diz. 1 Samuel 28, 24, 25. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado. A mulher tinha em casa um bezerro cevado.
e se apressou e o matou, e tomou a farinha, e o amassou e o cozeu para dar para eles. Então, meus ahim, é muito provável que no caso de Yeshua acontece o seguinte: eles estavam hospedados em casa de parentes. Chega o tempo de Sukkot, vem mais parente, vem. Como Yosef e Miriam eram pessoas sadiquim, que cumpriam as mitzvot, eles falaram: nós vamos fazer a nossa sukkah e vamos passar o Sukkot dentro de uma sukkah. E eles pegaram uma manjedoura, que é um objeto comum dentro das casas, que exercem isso. Tipo. E como ele era pequeno, ela colocou ali. Aí a gente consegue entender melhor quando a gente associa os textos. Amém, meus ahim? Amém. Vamos ficar em pé. Peço perdão por ter passado um pouquinho, mas que o Eterno possa nos abençoar. Lembrando, meus irmãos, o pomar está disponível para nós. A palavra de Deus está disponível para nós. Comida é alimento, mas também comida é remédio, meus irmãos. Se você está desanimado, comece a estudar a palavra de Deus. Comece a vir na sinagoga. Comece a participar mais da sinagoga, que o Eterno vai te alimentar e vai te curar. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.